Miles Morales é um personagem que veio de outro universo e se tornou um dos personagens principais da editora. O personagem foi de parceiro do Homem-Aranha até aos poucos e conquistando seu espaço como um herói independente e atualmente ainda mais poderoso que o próprio Peter. Apesar que eu acho difícil alguém não conhecer um pouco que seja da história de origem do personagem, já que ele ficou bem famoso nos cinemas, vou falar um pouquinho sobre ele caso alguém tenha caído no universo dos quadrinhos de paraquedas e veio parar aqui nesse vídeo. Ele nasceu no Brooklyn, filho do policial Jefferson e da enfermeira Rio Morales, e foi picado por uma aranha radioativa cheia do aprimoramento Oz, por conta de experimentos na empresa do Norman Osborn. Diferentemente do que acontece na animação que foi para os cinemas, não tem nada a ver o Miles Morales ter roubado o posto de um Homem-Aranha do multiverso e tudo mais. Na verdade, nos quadrinhos, tanto ele quanto o Homem-Aranha original, Peter Parker, tiveram origens semelhantes, ambos picados por aranha cheia do experimento Oz. Os dois trabalharam juntos por um curto período de tempo, já que o Peter Parker desse universo acabou morrendo em um dos atos heróicos mais grandiosos já vistos nos quadrinhos. Miles teve que atuar temporariamente como um herói solitário até a chegada das Guerras Secretas, que acabou culminando no fim do seu universo. Ele foi parar no universo tradicional, o universo 616, e lá ele conheceu o Peter Parker do universo regular que acompanhamos, onde ele volta a ter a dinâmica entre Homens-Aranhas. Com o tempo, o personagem foi ganhando cada vez mais espaço por ser um personagem genuinamente carismático. Ele veio de uma fase dos quadrinhos que não é muito boa, mas ele realmente se destacou e era um dos poucos produtos de qualidade que a Marvel oferecia naquela época. Dessa forma, ele foi tendo quadrinho solo e atualmente está sendo mais bem escrito que o próprio Homem-Aranha, o que não é muito difícil, já que parece que a Marvel realmente odeia o Cabeça de Teia original e tenta fazer ele sofrer cada vez mais. Mas junto com novas histórias e publicações do personagem, vieram novos upgrades de poder até chegar no momento em que ele está agora, sendo tanto um vampiro quanto hospedeiro de um deus. Porém, uma das cenas mais interessantes do herói aconteceu um pouco antes disso tudo que eu vou comentar pra vocês, que foi quando ele usou o traje do Aranha de Ferro. Isso aconteceu naquela saga onde o Carnificina estava caçando todo mundo e ele havia tomado um restaurante inteiro como reféns, e o Miles foi lá para ajudar. Chegando lá, ele foi emboscado pelo vilão Cletus, que é o hospedeiro do Carnificina, e descobriu que todo o prédio que ele estava dentro era na verdade biomassa simbionte criada pelo próprio vilão. Isso fazia com que o Carnificina pudesse atacar em todas as direções, e isso estava deixando o herói numa situação muito difícil. Ele quase conseguiu fugir do prédio, até ver um policial implorando por ajuda. Ele o salvou e o levou até o telhado, mas quando chegou lá, descobriu que na verdade era o próprio Cletus disfarçado e estava prestes a matá-lo. Felizmente, o personagem Escorpião, muito conhecido por ser um vilão do Homem-Aranha, estava no local e conseguiu salvar a vida de Miles Morales. Isso porque agora ele trabalha para o Departamento de Polícia de Nova York, mas acabou sendo ferido na tentativa de salvar o Homem-Aranha. Felizmente, a união dos dois personagens conseguiu imobilizar o Carnificina temporariamente, mas isso acabou fazendo com que o prédio que eles estavam despencasse, deixando eles presos no esgoto. O Escorpião acabou ficando completamente paranoico e acreditava que qualquer pessoa poderia ser o Carnificina disfarçado, e estava pronto para matar qualquer um que se aproximasse. Mas o Homem-Aranha conseguiu convencer o Escorpião a ajudar a resgatar um paramédico que estava ferido e um membro do departamento de polícia que meio que era um parceiro de trabalho dele. Quando os personagens conseguiram finalmente voltar até a superfície, o departamento de polícia de Nova York foi até lá e tentou prender o Miles Morales por violar o ato de super-heróis. Isso porque nessa época quem estava no comando da cidade era o Rei do Crime, que sancionou uma lei que não poderia ter super-heróis na cidade. Pois é, não me perguntem o porquê dos cidadãos de Nova York terem votado no supervilão para prefeito, mas foi o que aconteceu e isso prejudicou muito os super-heróis nessa época. De qualquer forma, quando eles tentaram prender o Homem-Aranha, descobriram que na verdade era o Carnificina novamente disfarçado, e ele tentou matar todo mundo que estava presente no local. Mas bem nesse momento chegou o Miles Morales original, que teve que se unir com um grupo de vilões que estavam sendo comandados pelo departamento de polícia para caçar o Carnificina. Eles rastrearam o vilão até uma das indústrias Stark e lá viram o simbionte se unindo a uma das sentinelas Stark. Vale mencionar que essa sentinela, apesar de ser muito semelhante ao design do Homem de Ferro, não foi feita pelo personagem. Isso ocorreu quando a empresa dele foi comprada. E parando pra pensar agora, eu não vi nenhum vídeo no YouTube até agora explicando todo esse rolê envolvendo as sentinelas do Homem de Ferro. Então tô pensando em separar um vídeo só pra isso, caso vocês queiram. Mas voltando ao acontecimento principal, o Carnificina assumiu o controle da internet através da tecnologia do Homem de Ferro, e isso fez ele ser capaz de tomar posse de diversas pessoas diferentes ao mesmo tempo. Felizmente, o próprio Homem de Ferro apareceu, se uniu à batalha e conseguiu causar grandes danos ao Carnificina naquele momento, que já estava gigantesco e dominando diversas pessoas. Miles acabou ficando gravemente ferido, mas o Homem de Ferro conseguiu salvar a sua vida, fazendo com que ele se ligasse ao traje do Aranha de Ferro. Esse que é um dos trajes mais memoráveis da história do Homem-Aranha, por conta de tudo que aconteceu na Guerra Civil. Ele foi criado pelo próprio Tony Stark e é por isso que estava em sua posse, e é um dos trajes mais bem feitos e mais poderosos do Homem-Aranha, se não o mais poderoso até hoje. Ele amplificava muito os poderes e habilidades do Peter Parker, então não seria muito diferente com as habilidades do Miles. Usando do seu novo traje, o Homem-Aranha foi capaz de distrair o Carnificina por tempo suficiente até que o Homem de Ferro carregasse um pulso eletromagnético que destruiria de dentro para fora. Isso porque eles não estavam necessariamente mirando no Carnificina, mas sim visando a Sentinela Stark, que era o que estava deixando tudo muito mais perigoso para os heróis. Acabou que o Carnificina foi derrotado e desapareceu, e o Miles foi enviado para junto da sua família, mas logo começou a caça de sangue. Eu já trouxe uma menção aqui no canal sobre esse arco e volto a repetir que eu não gostei nem um pouco. Foi extremamente curto e, na minha opinião, só serviu para fazer com que o Doutor Destino se tornasse o Mago Supremo da Terra. Pelo menos os roteiristas
roteiristas dos quadrinhos conseguiram tirar leite de pedra desse arco tenebroso e conseguiram fazer um trabalho muito bom em cima do Miles Morales, que já tem um desenvolvimento muito bom e está recebendo muito melhor depois disso. O que aconteceu foi que, de repente, todo o céu escureceu e o sol simplesmente desapareceu completamente, permitindo que os vampiros atacassem. O vampiro principal que acabou atacando os heróis, inclusive matando o Doutor Estranho e fazendo com que ele passasse seu manto para o Doutor Destino, foi o Blade. Mas essa não foi a sua única participação importante dentro desse arco, ele fez algo muito além. Ele se encontrou com Miles quando o herói estava lutando contra qualquer vampiro que ele via pelo caminho, tentando salvar o máximo de pessoas possíveis de serem mortas. Os dois começaram a conversar, mas durante esse papo, o Homem-Aranha foi atacado e mordido, se transformando em um vampiro no processo. Isso porque o Blade estava possuído pelo progenitor de todos os vampiros, e o Miles não sabia disso. Vale lembrar também que o sentido aranha do Miles Morales estava um pouco danificado nessa época, então não tinha como ele prever esse ataque. E assim como todos os outros vampiros, ele acabou sendo controlado mentalmente e até mesmo entrou no Sanctum Sanctorum para tentar neutralizar a filha do Blade, que poderia ser uma ameaça. Felizmente o Doutor Estranho estava no local e conseguiu fazer com que o Homem-Aranha voltasse a ter sua consciência, e até mesmo Drácula se uniu aos heróis para acabar com toda a ameaça dos vampiros. Isso porque o Drácula não estava liderando os ataques, ele estava meio que sendo jogado de escanteio e não estava gostando nem um pouco dessa situação toda. Enfim, a tal progenitora dos vampiros, chamada Varnai, foi derrotada pela união do Miles, Blade e Drácula, fazendo com que o sol voltasse a brilhar na Terra. Acabou que mesmo tudo se resolvendo, Miles não voltou a se tornar humano, mas pelo menos ele foi informado pelo Drácula que ele não precisaria se esconder do sol. Isso porque depois desse evento, todos os vampiros agora eram imunes aos efeitos do sol sobre o corpo deles, acabando com sua principal fraqueza. Mas o Cabeça de Teia agora tinha que se preocupar com seus instintos de vampiro, e ele foi até mesmo até Wakanda pedir ajuda ao Pantera Negra. O herói deu a ele um traje especial feito de vibrânio, que também era capaz de regular as suas energias internas, permitindo que ele tivesse um pouco mais de controle sobre seu corpo. O Pantera Negra até tentou ajudar um pouquinho mais, levando o personagem até a deusa Bash, que é meio que a guardiã de todos os Panteras Negras. Ele esperava que a deusa pudesse curar o jovem Homem-Aranha, e o Miles teve a honra de ingerir a erva em forma de coração, para que a sua alma fosse transportada para o domínio da deusa Pantera. Infelizmente, a deusa ficou furiosa pelo Pantera Negra levar o Miles. Para ela, ele era um estranho que já tinha sido reivindicado por um de seus irmãos, a quem ela nomeou como um dos mais repugnantes para o seu reino. Isso criou uma pequena confusão entre eles, até que apareceu a entidade divina chamada de Anansi, o deus trapaceiro primordial do mito africano ocidental, considerado o primeiro Homem-Aranha. Particularmente, eu fico muito feliz em ver esse deus sendo representado nas histórias da Marvel, porque eu curto muito ele no livro American Gods. Na Marvel, Anansi é uma entidade extradimensional que supervisiona a teia da vida do destino, um elemento muito presente e importante nas histórias do Homem-Aranha. Ele também opera como a divindade patrona dos totens aranhas, que ele viu como seus descendentes depois que eles herdaram o poder que ele legou para atingir a iluminação. De acordo com o personagem Ezekiel Sims e a tribo Ashanti em Gana, Anansi foi o primeiro Homem-Aranha, usando seus poderes de aranha para atravessar a África e ver tudo o que havia para ver. Desejando ter mais esclarecimento, Anansi fez um acordo com o deus do céu Niame, oferecendo seu serviço eterno em troca de esclarecimento, e desapareceu do mundo mortal. Mas o seu poder e conhecimento foram transmitidos para aranhas em todos os lugares através de uma grande teia. Quando Miles ficou cara a cara com a deusa Pantera, Anansi apareceu atrás dele para confirmar a declaração da deusa e dizer que ele era sim um dos seus escolhidos. Ele também queria curar o Homem-Aranha da corrupção vampírica que ele estava passando, mas para isso ele tinha que passar por um julgamento e fornecer ao deus uma boa história em troca da cura. Isso porque além das trapaças, Anansi também é o deus africano das histórias, e até o momento isso é tudo que nós temos nos quadrinhos. Existem algumas teorias rondando por aí que ele vai se tornar o avatar do deus aranha, e do jeito que o personagem tem recebido aumento de poder, eu acredito que sim, talvez possa ser isso que vai acontecer. O personagem já é naturalmente mais poderoso que o Homem-Aranha tradicional que conhecemos, pelo menos no quesito de variabilidade de poder. Miles conta com habilidades que o Peter Parker nem sequer sonha em ter, como é o caso de conseguir ver através de matéria sólida. Ele desbloqueou essa habilidade ao fazer uma terapia que restaurou seu sentido aranha, que, como eu mencionei mais cedo, estava danificado. E nesse treinamento ele descobriu que poderia levar o seu sentido aranha a um nível muito maior do que o normal, usando de muita concentração no processo. Ele também pode gerar bioeletricidade, aprendendo a descarregar a energia em suas mãos usando rajadas controladas. Recentemente ele também conseguiu aumentar esses poderes, transformando a sua bioeletricidade em objetos sólidos, criando uma espada. E da mesma forma que ele faz com a espada, ele também pode gerar fios de energia, permitindo que ele balance por aí sem precisar de teias tradicionais do Homem-Aranha, além de também conseguir se camuflar. Mas vale lembrar que agora ele também é um vampiro e conseguiu novas habilidades com a sua nova raça. Uma capacidade vampírica que ele conseguiu é a sua mudança de forma, mas não é o que ele controla, o que foi demonstrado quando na escola ele teve que correr para o banheiro porque estava ficando gigante. O personagem está em uma ascensão muito alta nos quadrinhos e eu estou extremamente curioso para ver como a Marvel vai trabalhar daqui pra frente. Mas por enquanto é isso que eu tenho a dizer pra vocês sobre as atualizações do que acontece no mundo dos quadrinhos. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal para ajudar a continuar crescendo. Também me diz se você prefere o Peter Parker, o Homem-Aranha original ou se curte mais o Miles Morales. Valeu e até a próxima!